Bom, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Paraíba, do concurso da Polícia Militar da Paraíba. Hoje nós vamos estudar sobre povos indígenas, do litoral ao sertão. Está assim na prova de vocês, no edital de vocês. Então eu quero que você entenda uma coisa. Todo concurso da Polícia Militar da Paraíba cai uma questão sobre povos indígenas. O que a gente pode entender? Que isto é quase certo uma questão de prova. Então você precisa estudar, resolver questões e revisar, porque esse conteúdo muito provavelmente será uma das questões que estará lá na sua prova, ok? Então isto é muito relevante para você conseguir entender dentro desse contexto. Então vamos lá. E antes de começar propriamente o vídeo, a gente está vendendo uma apostila para o concurso militar da Paraíba. Se você quiser, clica no link que eu vou deixar aqui abaixo. E se você quiser fortalecer o nosso canal, sempre tem o Pix aqui embaixo para se você puder nos ajudar, ok? Para a gente estar cada vez melhorando. E siga o nosso canal. Se você chegou agora, está começando a acompanhar as aulas da História da Paraíba, segue o nosso canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, dá aquela força que nos ajuda muito, ok? Então vamos lá. Para a gente começar a entender os povos indígenas da Paraíba, a gente tem que entender uma coisa que é central para entender os povos indígenas do Brasil. Nós temos uma infinidade de povos indígenas. Nós temos muitos povos indígenas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles têm interesses diversos. Eles vão ter relações sociais diversas, formas organizativas diversas. Isto é importante para nós, porque nós precisamos entender os povos indígenas pela perspectiva de uma diversidade do que eles faziam, do como eles atuavam, qual vai ser a relação deles também com os povos europeus. Porque, obviamente, nós falamos sobre os povos indígenas pela perspectiva europeia. Por quê? Porque os relatos que nós temos, a história que nós ouvimos e lemos é a partir do povo europeu, tá certo? Então isso é assim que acontece. Mas nós precisamos entender que essa diversidade, ela é crucial para nós entendermos, beleza? Então, primeira coisa para você entender, jamais colocar na sua prova que existia apenas um povo indígena, colocar que todos os povos indígenas faziam a mesma coisa, qualquer coisa generalista demais, você tem que tomar muito cuidado. Então, nos povos indígenas do Brasil e na Paraíba também, você vai ter dois grandes grupos. Um são os Tupi e o outro são os Tapuia. Agora veja, dentro desse tronco linguístico que a gente chama, o tronco linguístico Tupi, você vai ter vários povos. Sobretudo na Paraíba, Tabajaras e Potiguares. Lembre isso, Tabajara e Potiguar. Lembre muito desses dois nomes. E no sertão, que o edital de vocês fala sobre o sertão, você vai ter os povos Tapuia. É um tronco linguístico tapuia. Dentro deste tronco linguístico, você vai ter uma série de povos. O que a gente pode lembrar como mais importante são os Cariri. Tanto é que até hoje nós chamamos o sertão de sertão do Cariri. Na verdade, a gente pode ouvir falar várias vezes no meu Cariri, o Cariri, que é o quê? Que é o sertão, é o interior do Brasil, o interior do Nordeste. Então, lá estão os povos tapuia. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Quando os portugueses eles vão invadindo o Brasil, eles vão ocupando as terras e tudo mais, eles vão tratar os dois povos de maneira diferente. Como assim? Ele chama o Tupi de dócil e o Tapuia de... o Tapuia ele vai chamar de selvagem. Perceba o termo que ele está utilizando, dócil e selvagem. Qual é a visão que ele tem sobre os povos indígenas? Que eles são animais. Então a gente nunca pode colocar também numa prova que o português olhava para o indígena como se ele fosse um igual. Isto jamais vai ser verdade. O indígena, ele é o diferente, ele é o inferior a ele, ok? Então, Tupi, litoral, Tapuia, sertão. Lembra disso? Tupi, litoral, Tapuia, sertão. Mais pra frente, quando a gente for falar sobre Guerra dos Bárbaros, você vai entender que os povos Tapuia, eles foram completamente empurrados para o sertão, ok? Isto é muito importante. E especificamente na Paraíba, nós vamos ter dois grandes grupos. Tabajaras, mais para o sul, Potiguara, mais para o norte. Aí a gente lembra de uma coisa, para você facilitar, quem nasce no Rio Grande do Norte é Potiguar. Esse é o gentílico de quem nasce no Rio Grande do Norte. Então, lembra do norte, Rio Grande do Norte, Potiguar. No sul, Tabajara. Lembrou disso?
fica fácil de entender. Então, dois grandes grupos do litoral paraibano, Potiguara, Tabajara. Os potiguaras, eles vão se aliar com os franceses, enquanto que os Tabajara, eles vão se aliar com os portugueses. Então percebam, são dois grupos, grandes grupos indígenas, aliados a dois grupos europeus. Esses grupos vão fazer guerra. No começo da colonização da Paraíba, a gente tem vídeo sobre isso, a aula 1, a gente percebe que para estabelecer a capitania da Paraíba, foram várias guerras. E guerras que contaram com massacres indígenas contra os portugueses. Quem foram esses indígenas? Os potiguara. Então, aí você percebe que os indígenas, eles eram, os potiguara, né, adversários dos portugueses, porque percebem que eles estão chegando ali para atrapalhar no sentido de promover o morticínio, de fato, daqueles povos indígenas. Compreenderam isso, minha gente? Então, para a gente entender o passado, você lembra de potiguaras e tabajaras. Aí você lembra Potiguar, norte, Tabajara, sul, Potiguara, francês, Tabajara, português. Organize isso, que aí você vai lembrar como é que estava a divisão da Paraíba naquele período. E aí você vai saber, os povos indígenas paraibanos do litoral ao sertão, eles vão ter uma presença muito forte. Como é que viviam os povos indígenas naquele período? Eles viviam seminômades. O que é isso? Eles tinham pequena produção sobretudo de mandioca, tá certo? A mandioca, a nossa macaxeira, né, que é do Nordeste, a macaxeira, ela é o principal alimento. Criação criação de animais de pequeno e médio porte, é até bom lembrar, a vaca não chegava no Brasil naquele período, então não é gado, né? É animal de pequeno e médio porte. Para quê? Para que no momento de escassez, você possa comer daquela fruta, daqueles produtos que você plantou e comer daquele animal que você está criando. Percebe isso? Então essa relação é que você consegue entender e consegue localizar como era a vida deles. Então era seminômades por quê? Apesar dessa plantação, dessa criação, se tivesse um período de muita seca, muita estiagem, um período muito complicado, eles tinham que migrar. Por que isso? Porque eles ainda não eram sedentários. Sedentários é o que nós somos, porque nós vivemos numa casa, nós temos uma residência fixa. Ter um local parado é sedentarizar. É um período da história da humanidade, tá certo? Então a gente está no período, os povos indígenas do Brasil nesse momento, especificamente a Paraíba, eles vão ter um seminomadismo. É assim que a gente consegue entender esse período aí da história da Paraíba. E esses povos indígenas, é muito importante dizer, eles vão ter relações com diversos povos. Tanto os povos indígenas daqui, do litoral brasileiro, como de outras nações. Então você vai ter povos indígenas fazendo relações da América Espanhola, com os povos que a gente chama de ameríndios, né? Que são aqueles incas, maias, astecas, que a gente sempre lembra. Esses povos, a gente vai ter essa relação aí nesse momento. Beleza? Então a gente consegue entender, a partir disso, como é que se localizam esses povos indígenas que vão estar fazendo a sua vida naquele período. E aí vem a presença europeia. Com a presença europeia muda muita coisa. Principal coisa, catequização. A catequese é um instrumento europeu para fazer com que o povo indígena ele se torne cristão. Aí vamos lembrar, vai ter a reforma protestante, a igreja católica perde muitos fiéis e aí eles vêm para o novo mundo para conquistar fiéis. Esses fiéis, que são os povos indígenas, eles vão ser convertidos ao cristianismo. Era de maneira voluntária? Óbvio que não. A catequese ela é forçada. Quem não se converte ao cristianismo vai ser escravizado ou morto. É o que é chamado de guerra justa. Então, o indígena, para ele, é oferecido: você quer ser um cristão ou você quer ser escravizado? Basicamente, é isso que acontece, tá certo? Porque a catequese, ela não é um processo voluntário. Outra coisa muito importante, a catequese, ela é feita sobretudo pelos jesuítas. Grave esse termo. Os jesuítas, a Companhia de Jesus, é a ordem religiosa mais importante quando a gente fala sobre catequização, expansão do cristianismo para o novo mundo. Então essa relação é que a gente consegue compreender aí nesse momento, tá bem? Então os jesuítas é que vão fazer esse processo.
para falar sobre hoje em dia, nós precisamos lembrar o seguinte: jamais você vai colocar na sua prova que os indígenas não têm mais relação, os povos indígenas atualmente desapareceram, não tem nenhuma influência indígena hoje em dia na Paraíba. Jamais coloque isso, ok? Os povos indígenas hoje em dia eles diminuíram drasticamente, tá certo? A gente tem cerca de... Estava lendo alguns dados, estudando um pouco. Os povos indígenas têm cerca de 16 mil indígenas na Paraíba hoje em dia, tá certo? Então é uma população de menor do que 1%, mas eles seguem existindo. Eles têm dois tipos de povos indígenas: aqueles que estão aldeados, né, vivem dentro da sua comunidade, e também aqueles em contexto urbano, tá certo? Até porque vamos lembrar que no século XIX e XX, o que aconteceu com muitos povos indígenas é que eles foram retirados de suas terras, do seu povo, e perderam a condição de saber qual era a sua origem. Então, muitas pessoas que têm origem indígena, elas não têm como saber, porque foi negado a elas esse direito, tá certo? E presença indígena hoje em dia, a gente pode dizer que existe na cultura, na alimentação, na forma de viver. Até para a gente fazer uma relação, a ideia de que o nordestino gosta muito de dormir em rede, esta é uma tradição indígena. Isso é para a gente conseguir compreender como existia nesse momento. Tá bem, meu povo? Então, sobre povos indígenas, para a gente pensar o antigamente e o atual, lembre disso, é uma questão certa de prova. Comenta aqui se você gostou da aula, dá essa força, compartilha. Se você tem um grupo de história PMPB, se você tem um grupo PMPB, compartilha também. E pode entrar em contato, mandar mensagem. Essas aulas são muito importantes para a gente estar desenvolvendo isso, ok? Um forte abraço, meu povo. Tamo junto. Até o dia 29 de outubro, aprovação na PMPB. Forte abraço.